para na sintonia da prece agradecermos ao Divino Amigo a oportunidade concedida a cada um de nós dos dois planos da vida, permitindo a presença da equipe espiritual, Morejo, nesta casa dos espíritos, encarregado das ações do amor e do bem, que tanto tem feito por cada um de nós por esta humanidade. Obrigado, Senhor, pela tua presença, dos espíritos amigos, que tanto tem feito. Rogamos a Ti a purificação da água para o discípulo, medicação para todos que devem haver usufruto. E na certeza da sua morada presença da equipe espiritual, acreditando na promessa que fizestes de que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, vós encontraria ali entre elas. É nesta certeza que lhe agradecemos humilde e fraternalmente, dizendo: Senhor, seja conosco hoje, agora e sempre. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe a todos. Gente, boa noite. Que a suave paz do Divino Amigo esteja a nos envolver a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa atividade da noite de hoje, que é a nossa palestra doutrinária. A doutrinária no Cristo, Paz e Caridade é às quartas-feiras, hoje às 19 horas, já há alguns anos, quinzenalmente. E quero dizer que a gente às vezes entra na casa espírita, não olhamos o mural, leia o mural, a planilha já fica aqui e sempre vai estar ali maior ainda, tá? Para que a gente tenha conhecimento. E hoje o espiritual está em festa feliz da vida, porque trabalho espírita, palestra doutrinária, seminário, atendimento, socorro é motivo para eles, porque são as ações benéficas que a espiritualidade permite, né, para todos nós. E eles estão presentes. Nós ficamos felizes. A doutrinária, mais ainda, né, que é uma noite que a gente está sempre recebendo pessoas ilustres assim, de outras paragens, outros estados, né? Hoje nós temos aqui alguém de uma outra constelação, Mansão do Caminho, né? Temos a alegria hoje de receber nossa irmã Fernanda Cardial, que é cria, né, da Mansão do Caminho. Ó, vem de um celeiro ao lado de Rivaldo e toda aquela equipe maravilhosa que eu tenho a alegria de conviver. A Fernanda é mãe, avó, né, espírita, professora, é tudo aí, só está aqui, ó. Veio de Salvador aqui para cumprir a sua jornada, a sua missão. E às vezes nós estamos em casa ali, não queremos sair da frente da televisão para assistir uma palestra, que às vezes vai tirar a gente ali de determinada situação. Amanhã nós funcionaremos normal, as atividades
e quinta-feira continua normal, ao longo da semana. Tá? E nossa próxima palestra doutrinária é dia 15 de julho, com nosso irmão Robson Ferrer, com um tema também deveras interessante: os opositores desencarnados. Diferente da obsessão, a metodologia que nós conhecemos, precisamos nos aprofundar mais nessa questão. Então, sejamos todos bem-vindos à nossa atividade. Lembrando também a vocês que a casa continua recebendo alimentos não perecíveis, pouco em bom estado, a caixinha para quem não tem escorpião no bolso e aranha na bolsa, ajudar o Cristo Paz e Caridade. E o centro tem um canal, nosso irmão Alberto fica triste, né? Que tem palestras extraordinárias. Todas as palestras filmadas aqui estão no canal do Cristo Paz e Caridade. Vão lá acessar, tem palestra de todo mundo que vem aqui. Tem minha, tem todo mundo. Tá? Muito boas. São temas bem direcionados para que possamos movimentar a nossa comunidade. Nós vamos ouvir um breve trecho do nosso Evangelho da noite de hoje. Nós vamos ver aqui um personagem aqui, é um tópico, viu? Eu achei que ele dava uma sobre isso. Ah, tá. Divulga o nome do canal. Qual é o nome do canal? Diga aí o nome do canal, velho. Cristo Paz, Centro Espírita Cristo Paz e Caridade. Para o pessoal conhecer. Nós vamos ouvir o Evangelho aqui com a nossa irmã Elaine Cristina, Boa noite, gente. que vem de outras paragens também. Em seguida, Achei que vem a Fernanda. Nossa irmã Fernanda estará falando para nós aí mediunidade e obsessão. E por que isso é importante? Porque a gente tem vulgarizado, deixa eu complementar aqui. Eu tenho mediunidade na minha casa, na minha família, no local de trabalho, e eu não entendo. Ou eu quero vulgarizar a mediunidade. A obsessão é o flagelo da nossa humanidade. Está acontecendo em torno de mim, na minha família, onde eu estou, e eu não procuro identificar nem canalizá-lo para onde realmente pode resolver a situação. Porque a obsessão é a psicopatologia que a medicina, o remédio de farmácia não resolve. Mas o centro espírita resolve. Desde que você busque um compromisso com seriedade e a casa esteja voltada também para essa questão. Porque não é só aqui no meio, nas ações desencarnadas. Eu preciso saber se eu tenho um lastro espiritual para fazer frente a um processo obsessivo. Isso é o que coloca todos os espíritos. Então as casas precisam trabalhar-se para isso aí. Fernanda, você tem 1 hora a partir do momento que você começa a falar, e depois nós temos as perguntas, gente. Deixa a moça desenvolver o trabalho, vocês vão ter aí alguns minutos para formular as perguntas, as dúvidas de vocês. Joana de Ângela. Vamos lá. Beleza, tudo bem, senhora? Como vai? De hoje que eu não lhe vejo. Pessoal, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e amar muito. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis naquele país.
mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo aquilo que poderá nela nos servir, na vida espiritual. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. A mediunidade não é um apanágio da doutrina espírita. Não foi o espiritismo que inventou a mediunidade. Desde que o ser humano está na Terra, que se tem notícias nas variadas civilizações da existência da influência dos espíritos sobre esse ser humano encarnado. Obviamente que os pesquisadores dessa área revelam que nos primórdios das civilizações a influência espiritual está muito ligada à sobrevivência, às questões do dia a dia. As civilizações muito primitivas, preocupadas em sobreviver em ambiente hostil, sobreviver à natureza mais agreste, não havia indústria, tecnologia, nenhum tipo de progresso, nem qualquer preocupação com questões filosóficas ou morais ou psicológicas. Então a influência espiritual estava muito ligada à vivência do dia a dia, à necessidade de sobreviver, mas havia essa presença dos espíritos. Tanto que muitas sociedades vão relatar dos seus sacerdotes, dos xamãs, daqueles que funcionam como se fossem gurus de suas comunidades. Nas civilizações antigas do Egito, mesmo na época do Cristo, em Roma, aqui no Brasil, cada um em sua época, sempre tiveram culturas com a presença da influência dos espíritos. Para as questões daquela comunidade, questões ligadas a desafios existenciais de sobrevivência e, claro, também questões afetivas. Havia muito profetismo, a questão de prever tragédias, acidentes, ou questões de agricultura, ou políticas, ou de qualquer outra natureza muito ligadas àquele momento evolutivo. Porque o ser humano não tinha ainda uma preocupação de natureza mais moral ou ética. Isso veio depois, com o tempo, com o progresso, a presença dos missionários do Cristo na Terra, para justamente trazer esses germes da cultura, da valorização do ser, da ideia do direito, da moral, do respeito ao homem, à mulher, à criança, ao idoso, da ideia do bem, do certo e do errado, do bem e do mal, do justo e do injusto. E claro que a influência dos espíritos foi se fazendo cada vez mais ostensiva, ainda que não compreendida. Porque, obviamente, por exemplo, quando a gente pensa na época de Moisés, só para fazer um breve e simples recorte, por que ele teria proibido a comunicação com os espíritos? Primeiro, você proíbe alguma coisa que existe, então existia. Mas por que ele teria a preocupação e a decisão de proibir? Porque muitas vezes se tornou abusiva, desrespeitosa. Porque, infelizmente, uma das grandes chagas da humanidade é o egoísmo ainda desde os tempos remotos até os dias atuais, preocupação com nossas necessidades individuais. Então, na hora da comunicação com o mundo espiritual, muitas vezes a preocupação é que atenda meus desejos, anseios e aspirações de natureza individual. Às vezes, obviamente, o individualismo se expande para o grupo familiar, um afeto querido doente, com problemas de saúde, de doença, dificuldades financeiras, mas muito estreito o círculo do eu e dos meus, sem grandes preocupações com as questões da coletividade maior, principalmente em situações mais delicadas de natureza psicológica, social, sociológica. Evidentemente que esta relação abusiva, exploradora, determinou que Moisés estabelecesse não mais comunicar. Obviamente é com Jesus que aparece a mediunidade, não com o termo mediunidade, obviamente, que foi usado bem mais tarde, mas a relação com o mundo espiritual de maneira respeitosa, ética. Porque o próprio Jesus estabeleceu que para dialogar com espíritos é preciso autoridade moral. É como se Jesus inaugurasse oficialmente uma forma ética, uma forma moral
de lidar com o mundo dos espíritos, porque sempre houve essa relação entre encarnados e desencarnados, mas não era permeada pela ética, era pelo interesse. O que é que aquele Deus ou deusa pode trazer para mim, para o meu exército ganhar uma guerra em relação àquela outra cidade, para que a agricultura tenha muitos frutos, para que os meus interesses pessoais ou familiares ou do meu grupo de um país, de uma cidade, vence e derrote os outros. Não é a tradição do homem na Terra, não acontecendo depois das guerras santas, a própria Inquisição da Idade Média. Então, nossa relação com o divino ainda é muito permeada por interesses pessoais, ou seja, pelo egoísmo de indivíduos, de famílias, de grupos, de nações. Não há uma ideia ainda de fraternidade e solidariedade. Quero até fazer uma parte em relação a isso, no momento da Copa do Mundo. Há alguns momentos de beleza que estão acontecendo, para quem presta atenção do ponto de vista psicológico. Por exemplo, eu estava observando, olhando até mesmo nas redes sociais, a derrota que a seleção acho que é Curaçao, teve em relação à Alemanha. Perdeu de 7-1. E nenhuma certa seleção também que a gente conhece aconteceu em outra época. Só que, diferente do Brasil, a seleção de Curaçao é uma seleção que não era conhecida, mas estava tão feliz de participar de uma Copa que o único gol que fizeram, foi motivo de comemoração. Observemos que no Brasil, como brasileiros são muito passionais, a gente quer a vitória. Senão a gente vai aos jogadores, vai ao técnico, aquele horror todo. Não importa se o jogador se esfalfou no campo, mas perdeu, a gente quer vaiar, quer dizer que é incompetente, horrores. Pois o único gol que a seleção do Curaçao fez, a torcida foi indelível, a torcida deles, mesmo tomando de 7-1. E quando terminou, se abraçaram, oraram e abraçaram os jogadores da Alemanha, que seriam aqueles que o derrotaram. Mas o esporte não teria uma proposta de confraternizar povos? Principalmente esses campeonatos internacionais, não é só um campeonato dentro de uma nação. É um campeonato, vamos dizer assim, uma Copa que envolve várias nações, cujo princípio devia ser a fraternidade, a harmonia, a felicidade, independente de quem ganhou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, a felicidade de estar junto, de compartilhar um momento com outros povos. E a gente consegue ver, mesmo no meio ainda de uma população mundial da Terra extremamente egoísta, eu tenho que ganhar, minha seleção tem que ganhar, os outros que percam, que sejam derrotados, mas alguém que parabeniza o vencedor, confraterniza e ora com ele, é algo que é um exemplo para o mundo, para todos nós. Porque quem não sabe perder não tem o mérito do ganhar, não tem maturidade para isso. Então, se eu só apenas tenho um sentimento de presunção, de superioridade em relação ao próximo, é claro que ainda predomina em mim, em qualquer pessoa que se comporte dessa maneira, o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a presunção. E todos esses elementos, entre tantos outros, são preponderantes para patologias espirituais. Por exemplo, a obsessão. Porque a mediunidade, Jesus permitiu na Terra como forma de fraternidade e solidariedade para que os espíritos pudessem ajudar aqueles que estão reencarnados. Porque Deus determinou a necessidade da reencarnação. É, por assim dizer, um recurso pedagógico divino, porque ele poderia deixar todo mundo evoluindo no mundo espiritual, sem nascimento, sem morte, sem existência física. Mas o Pai Celestial determinou que era importante viver a experiência evolutiva no corpo físico e não apenas no plano espiritual. Só que ele sabe, assim como Jesus e os espíritos bons e nobres, que é muito desafiador uma existência de encarnados. Então permitiu que os espíritos pudessem intercambiar conosco, mas não para atender interesses personalistas. Vou enriquecer, vou ganhar dinheiro, vou casar, não vou. Interesses meramente particulares, e que isto já era feito nessas civilizações passadas, inclusive na época de Moisés, na época do Cristo e na nossa contemporaneidade também.
Houve uma época que era muito comum os passes, os médios passistas medianizados. Hoje é mais difícil encontrar, mas eu, como sou idosa, vivi essa época. Me lembro que a minha mãe e uma das minhas tias eram passistas. E nesse Centro Espírita X, em Salvador, o passe era aplicado medianizado. E aí eu, nos meus 13 anos, nos anos lá atrás, que eu não vou dizer a data, para não entregar a minha idade, lá atrás, no século passado, o que acontecia? Eu ficava do lado, em vez de ficar sentada, orando, ficava de adolescente de 13 anos, do lado da minha mãe e minha tia, ouvindo a conversa que não era minha conta, mas ficava. Ninguém me tirava, eu ficava lá, de curiosa, enxerida, como dizia minha mãe. E aí eu via as pessoas dialogando com os espíritos através dos médios, pedindo coisas materiais. Pediam emprego, pediam relações afetivas, casamentos, pediam para separar A de B para ficar com A. E sempre ouviam aquele chepo, aquela bronca, para que a pessoa despertasse, que ela não estava ali para pedir, para ter o casamento, o dinheiro, o emprego, ainda que sejam todas necessidades importantes. Mas você não pode procurar, ou não deve procurar, uma casa religiosa com a finalidade precípua de atender meus anseios de casamento, de dinheiro, de emprego, disso, de aquilo, de viagem para não sei onde, ou de ter uma casa própria. Que a gente reconhece a importância de tudo isso, porque estamos encarnados, mas, como Jesus dizia, primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais depois será acrescentado conforme as necessidades evolutivas de cada um. Então a gente inverte e quer que a divindade e que os espíritos bons que representam a vontade de Jesus na Terra atendam minhas necessidades reais ou supérfluas, mas terrenas. E esqueço do espírito que eu sou. Isto significa que na fase primária de nossa evolução ainda estamos fixados. De tal maneira que mesmo dentro de uma casa religiosa, um templo religioso, a igreja católica, um terreiro de candomblé, um centro espírita, qualquer área, terreno, casa, prédio, dedicado ao cultivo da espiritualidade, a gente ainda tem uma prioridade e preocupação com aquilo que é nosso, de interesse particular. Eu me recordo no atendimento fraterno lá na Mansão do Caminho, não tem muito tempo, fomos atender uma moça que frequenta o terreiro de candomblé lá em Salvador, e ela veio falar de algumas dificuldades emocionais e tudo mais, e aí acabou falando da religião dela. Posso falar porque você não sabe o que é, não estou dizendo o nome, é só para a gente pensar, refletir, todos nós. E aí, falando daqui, falando de lá, falando de algumas coisas de fenômeno mediúnico, e ela disse, eu disse a necessidade do trabalho no bem, como um recurso terapêutico para o que ela estava passando, além do psicólogo, do terapeuta ou do psiquiatra, da medicação que o médico possa prescrever. Além disso, um tratamento espiritual que passa pelo trabalho no bem, pela vivência da caridade. Aí ela disse, mas eu já faço o bem lá no terreiro de candomblé, que eu não sei qual é, que ela frequenta. Eu disse, sim, tudo bem, mas não tem detalhes, no que realmente não era de minha alçada. Ela me foi dizendo, por exemplo, se um casal, uma mulher, um homem, está apaixonado por outra pessoa e quer separar o casal, eu avalio. Se eu acho que aquela relação não é boa, eu ajudo e peço aos espíritos para separar o casal, para que a outra pessoa consiga o seu amor, seu afeto, lá, seu sonho. Então repare como a nossa perspectiva, com todo o respeito à forma de relação com o mundo espiritual que cada um tem, isso é algo muito pessoal e também de grupo, de cada religião, doutrina, seita, organizações. Eu tirei a atenção dela, tudo bem, entendi a forma como você trabalha, mas eu faço bem, desde que não me façam mal. Se me fizer um mal, eu desconto a minha moeda. Aí eu disse assim para ela, a questão é que há lei divina. E uma das leis é uma lei de justiça, que é chamada lei de ação e reação. Mesmo que eu esteja motivada a querer me vingar de alguém por um mal que me faz, isto voltará para mim, porque é uma lei de justiça. Aquilo que eu ofereço à vida voltará para mim. Então, pense com muito cuidado nas suas tarefas em relação a separar casais ou qualquer outro pedido, porque você sempre vai
em favor da lei de Deus. Mas essa visão é pessoal, é cultural também, mas não muda a lei de Deus. O que muda é a responsabilidade diante da lei de Deus. Porque para ela e pessoas que pensam como ela, essa pessoa, esta é a ideia do trabalho do bem. Você quer aquele homem, aquela mulher? Eu estou vendo. Ela disse assim, eu não mexo e não separo se eu vejo que é um casal que está afinizado. Mas se eu avaliar que o casal já não tem amor nem nada, por que eu vou alimentar aquilo? Se essa pessoa ama aquele homem, aquela mulher, eu ajudo a separar, fazendo lá os trabalhos. É a visão dela, da religião dela, ou de quem pensa dessa maneira, que nós sabemos, porque isso é muito pessoal, não quer dizer que todo mundo ali naquele terreno de candomblé trabalha dessa maneira. Porque a gente trazendo para a casa espírita, pensando na coisa da mediunidade e obsessão, nós temos um parâmetro, eles têm um parâmetro deles que eles aprenderam da cultura lá, da relação com os orixás, que eu não me atrevo a entrar mais sobre isso, porque eu não sou entendida. Agem conforme esses parâmetros, que eu não sei o que é o ético ou o que não é na perspectiva deles. A gente estuda a lei de Deus, mas a leitura do pensamento divino é muito pessoal e também cultural de grupo. Só que nós outros aqui estamos numa casa espírita. Nós temos uma base muito sólida, que foi a época da codificação do Espiritismo, em 1857. Allan Kardec foi um instrumento que codificou todo o conteúdo doutrinário que veio do mundo espiritual. Não foi fruto da cabeça de um homem, de uma mulher ou de um grupo. Vieram dos espíritos, mas pessoas se tornaram intermediárias desse conhecimento, e que a gente aprendeu a chamar de médiuns. Ou seja, quando a gente entende que o intercâmbio espiritual, encarnado e desencarnado, sempre existiu, que faz parte da natureza que Jesus permitiu que acontecesse na Terra para que desencarnados ajudem os encarnados a evoluir, isto não tinha proposta ética de conduta. Veio com Jesus e foi refinada com a doutrina espírita. O que significa? Que qualquer um de nós, enquanto médios dentro de uma casa espírita, temos um código de conduta moral para seguir. Se naquela época Jesus chamava atenção para os seus discípulos naquele episódio do Pai, quando Jesus desce no Monte Tabor com 2 discípulos, e havia um pai com um filho que tinha crises graves de processo obsessivo, que o espírito atormentava e ele ora se atirava no fogo, ora na água. Os próprios discípulos que ficaram ali na base do monte não conseguiram interceder para ajudar, na linguagem da época, expulsar o demônio, como era dito na linguagem bíblica. E quando Jesus desce, o pai pede socorro e diz que os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio. Então Jesus, com sua autoridade de Senhor dos Espíritos, excelente Filho de Deus, dá o comando austero, moral, para que o espírito se desvincule do rapazinho. Um menino, quase rapazinho. E aí entrega-o ao pai, o pai leva ele inteiramente curado para casa. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, o irmão desencarnado também foi atendido. Porque a ideia que os discípulos tinham, e era uma ideia cultural, é expulsar o demônio. Eu preciso me livrar desse espírito perverso, cruel. Então esfaia, fala em nome de Deus, vai embora e não me interessa para onde vai. Não me importa. Olha o que acontece. Quando Jesus faz esse processo de desobsessão, o espírito Amélia Rodrigues diz que o desencarnado é acolhido amorosamente pelos espíritos que trabalhavam com Cristo a seu serviço. Então não é um expulsar, liberte o rapazinho, vai embora para onde você quiser. Há um acolhimento do menino, do rapazinho e do espírito desencarnado. E Dona Amélia Rodrigues, eu gosto de chamar assim, porque uma amiga minha chamava assim, Dona Amélia Rodrigues. Eu acho muito... porque é um espírito venerando. Eu acho muito respeitoso. Então, Dona Amélia Rodrigues, ela diz que havia um vínculo muito doloroso entre o rapaz e o desencarnado. Um vínculo de ódio no passado.
e que Jesus, com sua autoridade amorosa, desfaz e dá assistência amorosa ao desencarnado e ao rapazinho que ele entrega ao pai e o pai leva para casa. Ora, quando a gente pensa nisso, Jesus vai dizer aos discípulos em particular, porque eles perguntaram: por que nós não expulsamos o demônio? Por que não conseguimos? Porque eles perceberam que era uma interferência espiritual. O que parecia ser talvez uma crise epiléptica ou algo parecido, uma doença convulsionária, eles perceberam, porque já tinham conhecimento e maturidade para isso, que aprenderam com Jesus, que era uma interferência espiritual prejudicial, danosa. A gente ia na linguagem moderna tóxica, de um desencarnado para o encarnado. Na época era chamado de Satanás, demônio. E aí eles perguntam a Jesus: por que nós não expulsamos o demônio? E aí Jesus disse: primeiro, por causa da vossa pouca fé. Porque se tivesses fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, tudo que vocês dissessem se daria, esse monte passaria daqui para ali. E segundo, porque para essa classe de espíritos, ou seja, mais endurecidos, na violência, na perversidade, por todo o sofrimento que passou, vinculado a determinada pessoa ou grupo, a depender da situação de cada um, é preciso jejum e oração. Um jejum e oração no sentido de autoridade moral, jejuar de tudo aquilo que é perturbador. O jejum, nessa perspectiva de Jesus, significa abrir mão de tudo que é pernicioso do ponto de vista moral. Quando a gente fala em jejum, numa dieta, em alguma coisa, não é você abrir mão de comer certas coisas? Você fazer um exame de sangue, jejum, só pode beber água, porque precisa colher o sangue, ver como é que está o colesterol, glicemia e tal. O jejum moral é aquele que eu abro mão voluntariamente de tudo que é perturbador em mim. Se eu sou egoísta, arrogante, orgulhosa, se eu sou passional, possessiva, violenta, etc, etc, eu preciso abrir mão disso, fazer jejum de tudo isso, se quiser ter a autoridade moral para dialogar com espíritos em sofrimento, mas principalmente os endurecidos. Isso faltava aos discípulos de Jesus, como falta a muitos de nós. Se a gente fosse perguntar aos espíritos bons por que não conseguimos interromper aquele processo obsessivo, porque nos faltou autoridade moral para isso. Não é gritaria, não é recursos de exorcismo com respeito a todos aqueles que utilizam, mas nós espíritas sabemos que não é isto que vai libertar encarnados e desencarnados, que é muito mais um processo moral, psicológico, energético, cuja base precisa começar no obsidiado, mas aquele que se torna um terapeuta, aplicando passe, dialogando com o desencarnado, precisa se esforçar por ter autoridade moral. É o jejum. E a oração é a vinculação com o divino. Todo mundo sabe da importância da oração. Espíritas sabem, cristãos sabem. E Jesus disse: é esse o problema que aconteceu. Ele não disse: é só porque eu tenho autoridade moral. Ele disse: vocês não estão preparados para isso. Falta esse jejum moral. Será que esse recado de Jesus é só para os discípulos daquela época? Será que, crescendo a partir da codificação espírita, o exercício da mediunidade, temos jejuado moralmente? Porque quando a gente lê as obras que tratam sobre a obsessão, e a número 1 é o Livro dos Médiuns, tem um capítulo especialmente associado à mediunidade, à obsessão na mediunidade, porque o livro todo é um tratado de mediunidade, é o maior que existe, mas tem um capítulo específico em que Kardec faz essa conexão de obsessão e mediunidade. E aí observamos que ele traça o porquê das obsessões, principalmente com médiuns. É claro que ele vai dizer durante o capítulo que a obsessão pode acontecer com qualquer um, mesmo aqueles que não são ostensivamente médiuns, que não têm uma faculdade de vidência, de psicografia, de psicofonia ou qualquer outra explícita, bem caracterizada. Médium todo mundo é, porque em algum grau a gente tem conexão com o mundo espiritual. A gente é influenciado pelo mundo espiritual e de alguma maneira ou de outra percebe isso.
Então, médium, por conceito, todo mundo é. A gente diz na prática, médium aqueles que têm a mediunidade bem definida. Você vê espírito, você ouve, você psicografa, você cura, cada um com suas características. Você materializa, etc. Que hoje em dia é mais difícil efeitos materiais, mas era mais comum na época de Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo, e isso foi mudando com o tempo. Mas como todos somos médiuns por conceito, isso significa que todos somos influenciados espiritualmente. Para o bem, para o mal. E se somos influenciados, quer dizer que nenhum de nós pode ou deve ter a arrogância, a soberba, a pretensão de dizer: eu nunca fui obsidiado ou nunca serei. Porque é uma pandemia. É uma doença, uma parasitose espiritual que atinge o planeta inteiro, com as mais diversas características. Não é à toa que a doutora Marlene Nobre e outros autores da área da mediunidade colocaram quanto a obsessão traz máscaras distintas. Porque é tão complexa que até hoje os espíritos bons continuam estudando a obsessão, além da própria mediunidade. E quando elas se cruzam, aí a situação é mais complexa. Porque qualquer médium, ostensivo ou não, está passível de ser obsidiado. A razão é, mantemos em nós características de imperfeição, que a gente citou algumas: egoísmo, orgulho, preguiça, maledicência. A gente tem que entender que qualquer, vamos dizer assim, característica nossa que é contrária à lei de Deus é fator de conexão para o mundo espiritual. E, naturalmente, espíritos imperfeitos como nós, tanto quanto nós. É como se houvesse, e é o que acontece, segundo os espíritos dizem, os estudiosos, como Manuel Flamengo de Miranda, o próprio Allan Kardec e tantos pesquisadores encarnados e desencarnados, uma afinidade, sintonia de semelhantes. A gente se comporta, quando estamos em processo de obsessão, como se fôssemos vítimas. Que o desencarnado é o malvado, é o perverso. Está certo, está agindo com perversidade, está. Mas eu não sou inocente, quanto eu quero parecer para mim e para os outros. Me recordo quando se fala de mediunidade na infância, por exemplo, porque a gente, quando pensa em perspectiva de ser humano encarnado, a imagem da inocência e pureza é da infância. Como dizia uma amiga minha que era da igreja dos Mormons, é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormons é mais prático. E ela dizia: Fernanda, não tem bebê mau. Você quer me dizer que o bebê é mau? A criança é má e por isso é obsidiada? Eu disse: não é o bebê que é mau, a criança. O espírito que vivencia a experiência na existência terrestre tem uma história passada. Agora está com uma aparência de pureza, de inocência, de bebezinho, uma criancinha, um jovenzinho, uma jovenzinha. Ou até nós adultos que a gente se acha anjos de candura. E a gente eu não mereço isso. Eu tenho uma segurança que não serei obsidiado ou obsidiada nunca. E acontece que o bebezinho, a criança, é espírito velho viajante, que já encarnou, reencarnou num número incontável de vezes. Naquele momento é a expressão da pureza e inocência. Mas o desencarnado, magoado, ferido, não está enxergando o bebê ali, não. Não está enxergando a criancinha, ou a jovem, ou o jovem, o rapaz, a moça, o idoso, a idosa, ou o idoso, coitado do obsidiado. Está enxergando o algoz do passado. E aí é como se dissesse: eu estou vendo por dentro quem é. O próprio Divaldo Franco já dizia em palestras que aquele clássico obsessor dele, que obsidiou por uns 30 anos aproximadamente, e sabia o passado dele, e era compasso, dizia: eu sei quem você é. Não acredito no que você está fazendo. Mesmo ele vendo a obra da Mansão do Caminho, o trabalho de Divaldo, como se dissesse: tudo falso. Eu sei quem você é. Porque conhecia o passado dele. Dizia: volte para o reduto. Então, só foi acreditar que Divaldo tinha se transformado em mais de 30 anos, mais ou menos, não me lembro com precisão, depois do gesto de amor de Divaldo, todo mundo conhece, de adotar a mãe do espírito
obsessor, que o nome técnico é esse, é reencarnada. E quando ele pega a criancinha, a menininha que foi abandonada lá na mansão do caminho, aí o espírito que tinha dado uma suposta trégua, que não é real, enquanto o espírito não se convence, ele não vai embora, ele finge que vai. E ele disse a Nivaldo muito honestamente: eu estou lhe observando, você não vai me ver. É como um gato que está tocaiando um rato. Deu vacilo. Só espera um vacilo. E aí, é o bastante. E aí, ele não via o espírito há algum tempo, quando alguém anunciou que tinha uma bebezinha, ele recolheu nos braços. E aí o espírito apareceu. E aí, provocou. A provocação última. Você vai adotar essa criança feia? Essa menina tão feia que nem a mãe quis? Você não ama essa criança? É verdade, não amo, mas vou aprender a amar com minha filha, mais ou menos com as minhas palavras, inclusive as palavras exatas que ele usou. Mas a ideia foi essa: vou aprender a amar e cuidar dela como uma filha. Quando ele disse isso, o espírito desarmou. Se eu não posso odiar alguém que vai amar a minha própria mãe, que recebe a minha mãe com essa disposição de amar. Ele não disse eu amo, disse eu vou aprender a amar, eu vou cuidar dela como pai. E pelo que se consta, ela deu um trabalhinho bem bom. Como toda criança dá, umas mais, outras menos. Mas é essa autoridade moral do amor e da tentativa diária do exercício do bem que conquista muito lentamente o respeito dos desencarnados. Mas é o gato que está tocando o rato. Se pisar na bola, ele já disse de volta muitas vezes. Diziam para mim: eu estou de olho em você. Não foi só esse, outros espíritos. Estou observando. Pisou na bola, abriu brecha. Porque o que acontece é uma vinculação doentia que nós nos permitimos pela condição primária que nos encontramos do ponto de vista de evolução. Porque quando Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, assim como o Manuel Filomeno de Miranda e outros pesquisadores encarnados e desencarnados discorrendo sobre a obsessão, eles entendem que há várias causas do processo obsessivo, inclusive no meio mediúnico, uma casa espírita, por exemplo, que é o recorte que nos interessa. E um deles são as imperfeições morais, é um dos básicos, fundamentais. Ele cita textualmente o egoísmo. Manuel Filomeno de Miranda cita o egoísmo, porque gera diversos outros defeitos morais. O egoísmo é a chaga da humanidade, como o mentor Emmanuel diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre achava que era o orgulho, mas eles dizem que é o egoísmo, porque o orgulho também vem do egoísmo. Eles estão entrelaçados e todos os defeitos que a gente tem vão se desdobrando do egoísmo, do orgulho, e isto leva a graves consequências. É por egoísmo que eu abandono alguém, que eu traio, que eu minto, que eu roubo, que eu dilacero o coração de alguém, porque eu estou pensando em mim. Não me importo se você está sofrendo. É como se fôssemos tratores passando em cima dos outros. Eu quero ser feliz, ou eu, ou meu parceiro, ou minha parceira, minha família, meu grupo. Eu quero vencer a guerra, quero vencer o campeonato disso ou daquilo. Então, é em nome desse egoísmo e de vários outros comportamentos viciosos que a obsessão na Terra está uma parasitose assim mundial de preocupação dos espíritos, e devia ser a mesma preocupação nossa, porque se a gente vai elencar como Kardec o fez, dialogando com os espíritos nobres na época da codificação e também em 1861, quando foi lançado o Livro dos Médiuns, esse tratado maravilhoso, leiam, que é maravilhoso, leiam, releiam infinitamente. Porque quem ensina a mediunidade está ali. Allan Kardec e os espíritos nobres, venerando os mesmos espíritos. Eles dizem que o desencarnado, ele está doente, é enfermo espiritual. Não sou eu só obsidiada que estou doente e venho buscar tratamento aqui. O desencarnado que me oprime, 1, 2 ou mais, que existem obsessões coletivas, está tão doente quanto eu, é um enfermo. E todo enfermo tem que ser tratado com respeito, com carinho, com austeridade, com disciplina, com limites, mas com amor. Não é alguém que tem que se livrar. Eu tenho que me livrar, eu vim aqui me livrar do espírito que está me obsidiando, ou meu filho, ou minha filha, ou quem for. São enfermos espirituais.
espirituais, do ponto de vista espiritual, psicológico e, sobretudo, moral. O obsidiado é alguém gravemente comprometido. Não é um inocente. Parece estar doente, está com alguma alienação, uma dependência de drogas, alguma coisa. Parece-nos um coitado e merece o nosso respeito e compaixão, mas não é uma vítima real. Ou melhor, é vítima de si mesmo. Porque no fundo é o que somos. Sou vítima de minha covardia diante dos desafios da vida, do meu egoísmo, da minha violência, da minha preguiça, da minha fofoca, da inveja, do ciúme. E tudo isso é um chamariz, é um pisca-pisca de árvore de Natal para chamar todos os espíritos parecidos comigo. E aí ocorre o plugue. A tomada mental está aqui em nós, ó, e eles plugam. A minha mãe usava uma imagem que ela dizia assim: imagine que você tem 2 pratos numa mesa. Um está limpo, lavado, seco, e o outro com migalhas de qualquer alimento. Os insetos irão nos 2 pratos. Nos 2. Vão passar barata, mosca, o que for lá. Mesmo no prato limpo. Só que não tem com o que se entreter. Vai, tenta, procura, não acha, mas encontra o prato com as migalhas. E outros insetos virão. Ou seja, qualquer um de nós será, de uma forma ou de outra, assediado por espíritos, mesmo que o seu prato mental esteja supostamente limpo. E quando dizemos supostamente, Kardec perguntou isso também no Livro dos Médiuns. Ele diz assim, Kardec dizendo: nós conhecemos pessoas dignas, honrosas, pessoas do bem, e que são obsidiadas na sua família. Como os bons espíritos permitem isso? E os bons espíritos responderam: quem lhe garante que elas não têm imperfeições? Aos seus olhos elas parecem virtuosas, porque cidadão, trabalhador, não cometeu nenhum crime, pessoas honrosas, dignas, que não tem qualquer comportamento ignóbil, mas ele diz, tem imperfeições que você não vê, mas tem. Imperfeições, elas podem ser egoístas, orgulhosas. Ele conta nesse capítulo 2 episódios interessantes em relação à mediunidade e obsessão. Ele conta o caso de irmãs que moravam numa casa e que não tinham qualquer conexão com o espiritismo, não sabiam de nada, não tinham conhecimento, mas as roupas delas estavam sempre rasgadas, perfuradas. Por mais que elas escondessem, trancassem, chaveassem qualquer móvel, as roupas apareciam todas rasgadas. E aí chamaram gente para dar exorcismo, perceberam que não era, porque acharam inicialmente que era algum malfeitor, alguém fazendo alguma coisa, uma brincadeira mórbida. Mas elas tiveram todo o cuidado de segurança e continuava, não adiantava de elas escondessem as roupas, todas rasgadas, destruídas, imprestáveis. Aí chamaram o padre, o pessoal benzeu, fez isso, fez aquilo, nada resolveu. Alguém falou de Allan Kardec e ela foi procurar. Allan Kardec, devido à sua autoridade moral, ele tinha conexão com os espíritos nobres, como nós todos sabemos. E ele, para ajudar as pessoas, dialogava com esses espíritos através dos médiuns. Como a irmã Cidifô, as meninas Budan e outras tantas com quem ele trabalhou no processo da codificação kardeciana. E os espíritos responderam: vou explicar o que acontece com essas senhoras. Diga a elas que isso está acontecendo por um espírito que foi muito prejudicado por elas. O problema delas é a língua. A língua. Elas falam demais da vida dos outros. E isso tem prejudicado muita gente, inclusive este espírito desencarnado. Então, por causa da língua afiada delas, é que esse espírito está cheio de ódio, destruindo as coisas. Não adianta, isso só vai mudar quando elas refletirem, mudarem o comportamento, deixarem de ser linguarudas, não usou esse termo, mas falou da língua, claramente. Quando elas mudarem o comportamento moral, vai sensibilizar o espírito e ele vai deixar de destruir as roupas dela. Porque ele odeia, porque ele também foi prejudicado quando estava encarnado.
A gente sabe o quanto uma maledicência pode destruir a vida de alguém. A minha fofoca pode parecer inocente, mas o efeito que vai dar na vida de vocês, só vocês é que sabem. Fala mal de você, do seu casamento, que você é isso, você é aquilo. Não dá mais se for em verdade. O Espírito Jonas de Ângeles, ele diz, nunca passe adiante notícias malsãs. Ela nem disse se é verdadeira ou falsa. Não passe adiante. Mas é verdade, não interessa. O mal não é para passar adiante. Chegou até você, ó, morreu ali. E essas senhoras são vítimas de uma obsessão porque eram linguarudas e fofoqueiras. Tanto que Kardec disse assim para o Espírito, eu não quero falar dessa maneira, porque dizer na cara de alguém que a pessoa é linguaruda é difícil, né? Porque o que a gente quer ouvir é, coitada de Fernanda, sofrendo obsessão. Peraí que a gente vai dar um jeito que você não merece isso. Porque senão elas são linguarudas, são responsáveis. Não falou que elas tinham esse ou aquele vício, era a língua delas, que era muito venenosa, peçonhenta, o termo é deles, eu só estou repetindo aqui, feito papagaio. Aí diga a elas que se mudarem o comportamento moral, resolve o problema. Aí disse, você não queria falar dessa maneira, precisa falar. Precisa falar porque as pessoas precisam se conscientizar da verdade. A gente não gosta de ouvir críticas. Principalmente quando estamos obsidiados. Mesmo em obsessões simples. Se chegar à fascinação, pior ainda. Por causa do orgulho em nós. Alguém dizer que eu sou mentirosa, fofoqueira, egoísta, preguiçosa, ainda que eu seja, eu digo, não aceito, e respeite, não sei o quê, e não aceitamos, não tomamos aquilo para refletir se cabe ou não a carapuça em nós. Se não cabe, a gente descarta, não sou fofoqueira, não sou mentirosa, não sou violenta, então cabe, sou isso tudo, então vou trabalhar para superar isso. Mas se eu me melindro, eu sou uma candidata a ficar muito tempo obsidiada. Porque eu não reconheço minhas dificuldades morais e psicológicas, que são a matriz fundamental para atrair. Não é a causa única, mas certamente é uma das mais, um dos fatores causais mais intensos. Uma das grandes causas de obsessão na Terra é de natureza afetiva, emocional. Alguém me obsidia porque eu fiz mal a esse alguém. Traí, abandonei, menti, roubei seus bens, ou destruí seu casamento, ou que foi agora que me achou, veio com todo ódio. E às vezes um ódio secular, multissecular, que não é facilmente que a pessoa, o espírito desencarnado, erradica. Nós sabemos como é difícil superar ódios, mágoas, ressentimentos, ciúmes e outras emoções bem perturbadoras que temos em nossa condição de humanidade imperfeita. Mas há outros fatores de obsessão que pode acontecer para médiuns numa casa espírita. Além das imperfeições morais, o fato de não percebermos a responsabilidade de uma vivência na existência terrestre e na casa espírita. É interessante, eu não sei se foi Sueli Caldas que falou, não me lembro, que diz assim, tem pessoas que pensam assim, hoje é dia de reunião mediúnica, hoje eu vou me comportar bem, porque hoje é dia de reunião mediúnica. Amanhã eu fico à vontade, faço o que eu quiser. Aí de hoje a 8, que é mediúnica de novo, vou me comportar bem para poder na hora da mediúnica estar mais harmonizada. E médium liga e desliga, médium é 24 horas, você não dá comunicação extensiva em qualquer hora ou lugar, na rua, na sua casa, é dentro da casa espírita, um lugar adequado para uma manifestação mediúnica, até para a intervenção dos bons espíritos, o suporte dos espíritos nobres na casa espírita. Mas você não deixa de ser médium porque saiu por aquela porta lá embaixo. Ou posso ficar à vontade, fazer o que eu quiser, porque eu só sou médium na hora da mediúnica. Só sou passista na hora que eu estou aplicando o passe. Só sou evangelizadora na hora que eu estou evangelizando. Só sou monitora de módulo de estudos quando eu estou ali dando a aula. Isto é o tempo todo. A gente precisa viver o Evangelho de Jesus, pelo menos se esforçar, o tempo todo, domingo, sábado, feriado, a semana inteira. Não é só quando está nos 4 paredes de uma casa espírita ou de qualquer outro templo religioso. Porque se não for assim, nós somos um prato com migalhas. Se o prato limpo, os insetos já assediam, imagine com migalhas.
Vem 1, vem 2, vem 10, vem 200, vem não sei quantos. E se a gente produz essas migalhas todos os dias, migalhas de ódio, de mágoa, de malquerença, de ressentimento, de preguiça, de tudo que é contrário ao que o Evangelho de Jesus preconiza, eu estou sempre com um prato cheio de migalhas. Vou reclamar de quê se eu estou sendo obsidiada? Em nenhum autor espírita de respeito e seriedade coloca o obsessor como o coitadinho ou a coitadinha, porque é uma relação simbiótica, de responsabilidade mútua. É aquele que me obsidia e eu que sou obsidiada. Até porque chega um momento que, se o processo não foi interrompido, você não sabe mais quem está obsidiando quem. Porque está todo mundo algemado, aprisionado. Então é preciso entender que a obsessão simples, ela é fugaz, é intermitente, mas ela está aí na ordem do dia. Porque a gente não mantém a faixa mental elevada o tempo todo. A gente é invigilante. Eu estou orando, fazendo evangelho no lar, no trabalho espírita, no trabalho social do bem, mas tem hora que eu estou reclamando com alguém, estou me queixando da vida, estou mal-humorada, estou com raiva ou isso ou aquilo. Nessa hora, a faixa mental vibratória cai e sintoniza com os espíritos que também são como eu. Irritados, nervosos, egoístas, arrogantes. Independente de história passada de desafetos. Porque a gente não pode pensar apenas que eu posso estar obsidiada porque eu batei alguém em outra encarnação, roubei, destruí o seu sentimento, etc. E por isso o espírito quer me destruir, me obsidiar, me enlouquecer ou me matar. Existem outros fatores. Por exemplo, espíritos em sofrimento, eles têm muita inveja. Eles têm inveja porque é da nossa condição de imperfeição. Quantos de nós, se a gente for fazer uma autoavaliação honesta, não se pegou com inveja de alguém, do casamento de alguém? Pô, eu podia ter carro igual aquele, o meu é todo coitado, não tem nenhum. Aquela casa bonita e a minha é a miséria. Eu é que mereço trabalho anos e anos e não saio do lugar aquela pessoa que eu sei que nessas coisas tem uma vida melhor que a minha. Não me disse inveja. A gente pode não ter a coragem de dizer: eu estou com inveja dessa pessoa por isso ou por aquilo, mas não quer dizer que a gente não sinta. Ah, é humano, da condição humana de perfeição. É, mas é fator de sintonia com irmãos desencarnados e igualmente invejosos. Porque eles estão infelizes, sofrendo e veem que muitos estão felizes e não aguentam. Eu não estou bem, você também não vai ficar bem. Como se isso fosse uma forma de alívio. Se eu não estou bem, ninguém fica. Não é assim que muitos de nós pensamos ou agimos. Quantas vezes em situações de sofrimento, como agora os terremotos na Venezuela, as guerras, as misérias que estão acontecendo no planeta, e a gente se compadece e ora. Se tem a movimentação interna de um sentimento de compaixão, de empatia pela dor do outro. Os espíritos dizem: e na hora que o outro está bem? Mesmo eu não estando bem, por essa ou aquela razão, eu sou capaz de felicitar o outro que está num momento de felicidade, de êxito, do ponto de vista econômico, financeiro, afetivo. Sou capaz de sair da minha dor e dizer: que bom que você está bem. Como você diz: não, estou sofrendo, eu não vou dar parabéns a ninguém, porque eu estou aqui sofrendo por essa ou aquela razão. Mas o sentimento de humanidade diz: aquela pessoa merece estar ali, conseguir um trabalho, o casamento está bem, os filhos, ou o que for. Ganhou um concurso de não sei o que, passou não sei onde. Isto, quantos de nós vamos nos solidarizar com quem está feliz naquele momento? Mas o amor ao próximo em qualquer circunstância, como se fosse um casamento, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Isto é ser irmão. Estar junto, rir junto, chorar junto, oferecer o ombro amigo, um sorriso, um aperto de mão, uma prece, uma ajuda financeira se puder, ou de qualquer outra natureza, porque isso é solidariedade, parabenizar o outro, que bom que você está bem. Silenciar a própria dor para ajudar o outro a viver aquele momento de felicidade, de êxito em alguma coisa. Como a gente está com tudo isso muito arraigado, o que acontece? Os desencarnados somos nós, que seremos amanhã quando desencarnarmos. E eles reencarnarão como nós estamos agora reencarnados.
E eles também sentem inveja porque não estão felizes. Ver você feliz com a família. Vamos ver um exemplo bem concreto para a gente pensar, porque estamos falando de mediunidade e obsessão. Eu vou falar de uma mediúnica que eu trabalho, que é na Mansão do Caminho. E nessa mediúnica que a gente trabalha, algumas companheiras já desencarnaram. Da minha faixa etária, por isso que eu fico me preocupando, assim, sabe? Porque já estava chegando a idade. A irmã morte, eu digo, não, que agora não. Mas o fato é que umas 3 ou 4 desencarnaram. O estado, quando elas vêm se comunicar algum tempo depois, é diferente uma da outra. A mesma mediúnica. Uma mediúnica, eu não estou há 30 anos nessa mediúnica porque eu entrei depois. Eu fazia parte de outra mediúnica em outra casa espírita. Mas alguns companheiros lá estão há uns 30 anos naquela mediúnica, a estrada. Mas, no entanto, quando elas vêm se comunicar, o estado psicológico é muito diferente. E sabe o que é que mais incomoda e faz sofrer nossas companheiras? O apego à vida terrestre, especialmente vínculos familiares. E dentro disso ele diz, isso é normal. É normal se saudar do meu marido, minha mulher, meu filho, queria comemorar o Natal, tal. Isto é normal, é humano. Mas quando esses afetos que ficaram na Terra fazem uma nova relação, aí a coisa pega. Então nós ouvimos depoimentos delas, não é o meu marido, e aquela casa fui eu que fiz com ele. Você ouvir de uma companheira, não estou criticando minha amiga companheira, estou dizendo que ela somos nós. Podemos ser nós amanhã. Você tem um desapego de ver o homem ou a mulher de sua vida, a casa que você lutou para construir, aquele homem ou aquela mulher com um outro casamento, e você ficar feliz com a felicidade deles? Ou vai dizer, aquele homem ou aquela mulher é minha, essa casa aqui quem construiu fui eu, aqueles filhos que estão comemorando o Natal, ou sei lá o que, o aniversário, são meus, e eu ouvi isto de companheiras através da psicofonia. Estamos preparados mesmo para superarmos a obsessão? Porque o que acontece é que se apego, e apego é um grave fator de obsessão. Mesmo em nome do amor, apego ao meu ex-marido. Não é mais meu marido, minha mulher. Foi durante a reencarnação, agora não é. Tem direito a reconstruir a vida. Quem tirou o direito deles? Que é viúvo ou viúva. Por que não pode morar naquela casa? Ou comemorar um aniversário, um Natal, que for com os filhos? Se eu amo de verdade, eu mesmo sentindo saudade, eu não vou ficar com raiva e ódio daquela mulher que está lá no meu lugar. Então o que eu quero dizer, e é espírita de carteirinha assinada há décadas. Se elas estão passando por isso, nós também podemos passar. Apego a marido, a mulher, a filho, a casa, a celular, a roupa. Quantos espíritos dizem, era o dinheiro que era meu, que eu juntei, eles estão lá brigando, de mas não é mais seu. Deixe eles brigarem, cuide de sua vida espiritual, mas é porque é meu, eu que juntei cada moeda. Então são fatores graves de obsessão. E aí na reunião mediúnica cabe a cada participante botar barbas de molho. O que essa comunicação tem a ver comigo? E a gente fica cochilando. Terapeutas ou doutrinadores ou dialogadores, como queira dizer, quando não está trabalhando, às vezes está cochilando. O pessoal do apoio está cochilando, mas aquela história que está sendo contada pode ter a ver comigo. Eu parei e pensei, eu também sou muito pegada, possessiva em relação à casa, isso. Então aprender, eu posso ficar desse jeito. Porque acha que a mediúnica acontece na Terra? Podia ficar só no mundo espiritual, muito bem feito, maravilhosa. O que acontece aqui? Porque é para todo mundo ali presente, encarnados e desencarnados, aprender alguma coisa e se tornar melhor. Olhar para a história do outro e pensar, pode ser minha história. E pior do que isto é quando a gente fica com raiva do espírito que é o obsessor. Emílio Miranda fala, mas isso é um relato, talvez vocês conheçam, de um espírito daqueles bem endurecidos, altamente inteligentes, que dialogam, batem boca mesmo com o dialogador, o doutrinador, como queiram chamar.
Teve uma hora que o governador não aguentou e disse: se materialize agora para te dar um soco na cara. Pense como sendo do sério. E a gente não quer depois ser obsidiado, mas na hora a gente tem aquela palavrinha meiga: ô meu irmãozinho, minha irmãzinha. Mas se o irmãozinho e irmãzinha começaram a nos agredir, dizer que a gente não presta, e ficar ali naquela postura bem endurecida, a gente começa, porque vem o orgulho em nós. Aí só falta dizer o que o outro do companheiro disse: materialize agora que eu vou lhe dar um soco na cara, para aprender a me respeitar. Claro que é uma situação extrema, mas eu posso em pensamento querer dar soco na cara, mesmo que minha boca não abra. Cá entre nós, essa semana mesmo, na mediúnica, o espírito que estava se comunicando era bem endurecido. E aí ele disse assim: eu já vim aqui muitas vezes e eu sei que tem gente aqui que quer que eu vá para o inferno. Pense, meus irmãos, quando a gente terminou, comentamos a situação com um aprendizado. Porque ele teve a elegância de não apontar dedos, que seria mais constrangedor. Você quer falar para o inferno. Era um espírito muito renitente, ainda mais desses companheiros antigos que estão há 30 anos lá na mediúnica. Acho que comemorou esse ano, 30 anos. Mas ele disse: aqui, muitos daqui querem que eu vá para o inferno. É assim que a gente deve se postar na reunião mediúnica? Mas a cara de santo a gente coloca. Todo mundo entra na mediúnica, senta na cadeira, aquela carinha de boa, assim, é bonzinho. Mas o que está acontecendo dentro de nós? Aquele espírito me irrita tanto que eu quero que ele vá para o inferno? Ué, voltou o tempo de expulsar o demônio? No tempo de Jesus e antes dele? Ou é um irmão ali muito adoecido? E que se eu estou com um sentimento e emoção ruim, preciso orar. Peraí, meu irmão. Está com raiva, com ódio, está ferido, magoado, está agredindo todo mundo, está obsidiando não sei quem, mas é um irmão gravemente doente, não precisa do meu ódio. Para dizer: tomara que vá para o inferno, mentalmente calado, mas aos gritos, na mente, mandando para o inferno. A gente ficou assim. Eu sei, acho que os benfeitores que não deixaram apontar quem, porque a coisa ia ser mais vexatória ainda. A misericórdia de dizer: não foi ela, ele, não sei o quê. Mas não falou um ou dois. Muitos aqui querem que eu vá para o inferno. Porque como é um espírito renitente, é como se você cria uma resistência. De novo, esse espírito não cresce, não. É como se você criasse uma ojeriza, uma rejeição. Mas vamos fazer uma conexão. Como é que a gente se comporta na casa espírita? Quando vem alguém que nos agride, alguém que vem pegar uma cesta básica, um enxoval, receber um passe, nos olha de cara feia, diz uma palavra grosseira, será que por dentro eu também não estou contando que a pessoa ainda vai reclamar, veio pegar uma cesta básica, vai receber um passe e me trata mal? Não é a mesma coisa desejar que o outro vá para o inferno? Cadê a minha compreensão e empatia enquanto cristã, enquanto espírita? Isto é um puxão de orelha para todos nós, para cada um olhar se lhe cabe ou não, porque somos humanos imperfeitos, desencarnados e reencarnados ou reencarnados, muitas vezes reencarnados, para que a gente identifique e trabalhe isso, porque isso é desobsessão. E isso que a gente está fazendo um breve recorte, porque se pensar glutonaria, alcoolismo, sexo desregrado feito sem amor, língua grande, acabamos de dar um exemplo, preguiças e um tanto de vícios são chamarizes de obsessão. Não é só que eu matei, roubei, eu traí A, B ou C e que veio me obsidiar. Se eu tenho qualquer comportamento desregrado, é fator de atração, de obsessão. Aí eu venho para a casa espírita para que alguém me livre do espírito obsidiando, lá fora eu volto para a glutonaria, para o sexo desregrado com cara de parceiro, sem amor, sem respeito, nem por mim, nem pela outra pessoa, ou fumo, ou bebo. Não estamos criticando ninguém, nós estamos abrindo os nossos olhos de que nós é que chamamos e desencadeamos o processo obsessivo. Os espíritos aproveitam, ninguém põe defeito em mim que eu não tenho, só acentua. Se eu gosto de tomar cachaça, ele não vai fazer, ou se eu não gosto de tomar cachaça, vai fazer que eu goste. Mas se eu gosto, só vai assolar a minha vontade para a cachaça ficar mais gostosa ainda. Se é que alguém encontra gosto nisso, mas... Ou seja,
é um processo de simbiose, de parceria, de corresponsabilidade. Então eu tenho que tratar aquele que me obsidia com respeito, com compaixão por ele e por mim, obsidiada. Porque estamos ambos doentes. E se na minha família alguém está obsidiado, o compromisso é familiar. Claro, fundamentalmente da pessoa obsidiada, mas se é na nossa família, os vínculos estão ali. Não é o meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido que está obsidiado e eu sou a coitada sofrendo. Não é coitado, não. Não somos coitados. A gente pensa que é. Mas se o meu filho é dependente de drogas, ou meu marido é alcoolista, ou minha mulher é isso, aquilo, outro, e todo mundo sofre, está todo mundo envolvido no mesmo processo. O que quer dizer? Que o processo obsessivo é com a pessoa, mas envolve o grupo todo. Respeito, compaixão, oração, passe. E no nosso caso, nos lembrarmos o que todo mundo já sabe. Desobsessão é autoiluminação, é conhecimento espírita, é mudança de pensamento. É a chamada reforma íntima, que é esforço de mudança moral. Se não quiser chamar de reforma íntima, que muita gente não gosta, como se estivesse reformando uma casa, é uma revolução íntima, como cada um queira chamar. Mas de olhar para si no processo de autodescobrimento, o que é em mim, que são essas migalhas na minha casa mental, que é o prato que a gente deu o exemplo, que está atraindo os espíritos endurecidos, espíritos perturbadores, sofredores, que encontram eco em mim. Ah, mas a gente pode pensar que também trabalhadores do bem são vítimas de processo obsessivo? Sim, podem ser. Primeiro porque, quando Allan Kardec, no livro dos médiuns, vai falar sobre a questão do médium obsidiado ou não, agora é aquele relógio, estou me obsidiando, eu preciso aceitar o horário. Ele diz que não existe médium perfeito, existe aquele que erra menos imperfeito, aquele que tem uma sintonia melhor com a boa natureza dos espíritos nobres, porque a chave é essa. Ao invés de eu sintonizar com a natureza primária, primitiva dos desencarnados, igual a minha ou muito parecida, a ideia é se aproximar da natureza dos espíritos bons. Porque aí a gente sintoniza com eles e se torna um instrumento melhor para o trabalho no bem. Claro que a obsessão em bons medianeiros é um exercício de paciência e humildade. E também busca de autodescobrimento. Por que estou sendo obsidiada? Por quê? O que há em mim, minha natureza, personalidade que está favorecendo essa vinculação? Pode ser o ódio do trabalho no bem? Pode. Mas a gente não deve ter medo de trabalhar no bem pelo risco de ser obsidiado. Pelo contrário, o trabalho no bem mais nos fortalece para lidar com a obsessão, para prevenir ou tratar. Porque a pessoa que desconhece a vida espiritual, o intercâmbio entre os espíritos e os homens, ela está sem nenhum calço. Aqui todo mundo sabe reconhecer sinais de obsessão, tem o apoio dessa casa espírita maravilhosa e tantas outras casas aqui. O Brasil é o maior país espírita do mundo e, portanto, tem o pão e o queijo e a faca, tudo na mão. Não há qualquer privilégio nosso. Eu sou espírita trabalhadora da casa A, B ou C, não vou ser obsidiada. Sim, posso ser, porque tenho 1 milhão de imperfeições. Mas eu tenho recurso espiritual para me empenhar no processo de desobsessão, ajudando a mim e aquele que está me obsidiando. Então, a terapêutica principal da desobsessão, especialmente no âmbito da mediunidade, é uma mudança moral séria, um compromisso sério no trabalho do bem. Nada de intrigas, desafetos entre nós, ciúme dessa ou daquela, esse é médio, é melhor do que eu, é mais bajulada, eu tenho inveja. É um compromisso moral no bem, na nossa vida privada, familiar e na casa espírita. É um aprendizado diário de amor, de caridade, no exercício do bem. É interesse nosso e da própria humanidade terrestre. Porque quando a gente vai se curando do mal que há em nós, ajuda os outros a se curarem. Essa é a ideia da desobsessão. Não é eu me livrar do irmão enfermo, é juntos nos curarmos, nos libertarmos, ficarmos bem, nos tornarmos seres melhores, melhores filhos de Deus, pela paz dele, pela minha paz. Transformar grilhões de ódio em laços de amor. Esta é uma proposta espírita que é a proposta de Jesus.
para que a gente exerça a mediunidade santamente, dando de graça o que de graça recebemos. Muita paz, meus irmãos.